Olá, que prazer estar aqui participando dessa Semana do Meio Ambiente de 2020, mesmo que seja online, tão atípica. Para mim é muito prazeroso poder compartilhar com vocês um pouco do que eu tenho vivido nos últimos 3 anos, nos quase 4 anos, junto com a minha família. O meu nome é Nicole, eu sou de Florianópolis, sou manezinha da ilha, casada com o Paulo, que também é mané. E nós somos pais do Theo, de 9 anos, e da Nina, de 5 anos. E foi há quase 4 anos que nós começamos uma revolução aqui na nossa casa. A gente entrou em contato com algumas estatísticas, alguns dados que a mídia até então pouco compartilhava, pouco divulgava. Isso foi lá em 2016. E duas delas, para citar aqui, são essa da ONU, que é bem conhecida hoje, que em 2050, se não houverem alterações profundas, o nosso estilo de vida vai ter mais plástico do que peixes nos oceanos. E tem uma da WWF que diz também que nos últimos 40 anos nós consumimos ou nós exploramos mais da metade da vida natural do planeta. E aí na época a Nina era um bebezinho, então foi uma questão de matemática. Diante desses dados, a gente encarar o futuro que os nossos filhos teriam e o nosso próprio futuro, porque a gente sonhou tanto em formar uma família e de repente o futuro dos nossos filhos estava em grande risco. E então a gente começou a pesquisar mais sobre isso e a procurar saber mais sobre esses dados, essas estatísticas, né? E o que o nosso estilo de vida tinha a ver com isso. Foi assim que a gente descobriu, a gente conheceu o movimento Lixo Zero, que é um movimento mundial que começou lá no início dos anos 2000. E aí a gente, ao conhecer esse movimento, fez muito sentido pra gente. E é importante destacar que lixo zero é uma meta, então lixo zero não é um processo mágico, né? É uma meta ética, uma meta econômica e é uma meta de desperdício zero, na verdade. É quando a gente se dispõe a enviar apenas, no máximo, 10% do que uma casa, do que uma escola, do que uma universidade, do que uma empresa produz para os aterros sanitários ou para os lixões. Então é quando a gente entra ou a gente vive a realidade de uma economia circular diante de tudo que chega às nossas mãos. Então a gente começou a viver isso na nossa casa e a reparar no nosso estilo de vida, nas escolhas que a gente estava fazendo no nosso dia a dia, aquilo que entrava, como que entrava, se vinha embalado, se não vinha embalado, quem que produzia aquilo, né? E com o intuito de então de desperdiçar o menos possível ou de tratar o meio ambiente, que nada mais é do que nós mesmos, né? Tratar a natureza, nós somos a natureza, com mais respeito, com mais amor, porque do jeito que a gente estava vivendo até então, não tinha nada a ver com o futuro que a gente tanto queria viver e proporcionar para os nossos filhos. Quando a gente olha hoje para o futuro, a gente não sabe daqui a 20 anos qual a qualidade do ar, da água, dos alimentos que nós seres humanos vamos ter daqui a 20 anos. A gente não tem ainda muita ideia. Há quem diga que nós temos de 8 a 15 anos, a própria ciência diz, né? Alguns cientistas, alguns não, vários cientistas concordam de que nós temos de 8 a 15 anos para tentar reverter esse processo de autodestruição que nós temos vivido. Bom, então foi assim que nasceu a Casa Sem Lixo, que é um projeto, então, que nasceu em família, aqui dentro da nossa casa, porque as mudanças eram intensas. Eu comecei a fazer descobertas e experiências e comecei a experimentar coisas aqui no nosso dia a dia que eu achei que valia a pena divulgar ou compartilhar com as pessoas, porque lá em 2016 eu conversava com os meus amigos, com os meus familiares, e as pessoas não sabiam do que eu estava falando, inclusive as pessoas achavam que eu estava ficando maluca, que a nossa família, que eu e o Paulo, a gente estava ficando louco, né? Então assim, meu Deus, as pessoas precisam saber disso que está acontecendo agora e que a gente não sabe. Hoje, em 2020, a gente tem já esses dados bastante divulgados, a gente está inclusive colhendo, né, muito disso que a gente plantou nesse exato momento de pandemia que a gente vê. A gente está vendo os bons frutos e os maus frutos da pandemia.
Mas enfim, eu trouxe aqui para mostrar para vocês uma das perguntas que me fizeram diante da pandemia foi mais fácil ou mais difícil ser lixo zero? E aí, tem dois lados aí. Mais fácil no sentido de que eu estava acostumada a fazer muitas coisas dentro de casa, meus próprios produtos de higiene pessoal, alguns deles, de limpeza da casa, cozinhar era uma coisa que eu já fazia, não tanto, mas eu, né, estava habituada a fazer. Então, nesse sentido, não foi um baque pra gente. Mas num outro sentido, diante da pandemia, diante da impossibilidade que a gente tinha de ir e vir, então as compras tinham que acontecer mais rápido, então aquela compra a granel que eu costumava fazer direto nos meus potinhos, aí já começo mostrando pra vocês algumas mudanças que foram acontecendo, né? Essa aqui é uma eco bag, que ela já vem com divisórias, né? E eu levo os meus potinhos, então, direto na loja granel, vazios, e aí eu peço pra vendedora colocar direto aqui no potinho. Então eu volto pra casa com a compra toda organizada, entendeu? E não trago nenhuma embalagem, nenhum plástico sem necessidade pra nossa casa. Então, diante da pandemia, isso foi mais difícil. Agora que as coisas estão retornando, eu tô podendo fazer a compra sem lixo. Mas a Floripa é a cidade do granel, né? A gente tem muitas lojas a granel. Então lá no nosso site, inclusive, tem uma lista de lojas a granel, amiguinhas do planeta, de todo o Brasil. Então as pessoas podem ir lá conferir e saber quais lojas a granel que nos contactaram e que recebem e que aceitam vender direto no potinho ou no saquinho da pessoa, né? Tem esse saquinho aqui também que a gente pode usar para comprar frutas e evitar o saco plástico, né? Esse aqui é feito por uma artesã maravilhosa aqui da nossa cidade, da ilha, que é a Nara Guichon. Então ele já foi uma rede de pesca, ó, ela tirou do mar e transformou num saquinho que pode ser utilizado aí de muitas formas, evitando o uso do plástico. Então durante a pandemia, nesse primeiro momento foi complicado isso, e a própria questão da coleta seletiva que foi e ainda está em stand-by por conta da contaminação. Então a prefeitura decidiu não mais coletar, então a gente começou a armazenar tudo dentro de casa, as coisas recicláveis que a gente produzia, né? Até que a gente conseguiu até ir numa cooperativa aqui perto, e eles aceitaram, porque eles estão aceitando. Então, mas até o próprio fato da gente ter em casa, né, e uma coisa que a gente já estava acostumado, a gente nunca precisou, desde que isso tudo começou, levar o lixo pra fora, que é algo que não existe, a gente sabe porque não existe fora, porque a gente tá nesse mesmo planeta, né? O lixo ou o rejeito que tá lá no aterro, ele me afeta de alguma maneira. Então, armazenar isso dentro da nossa casa, tudo muito higienizado e gerar menos resíduos, isso facilitou na pandemia. Por um outro lado, na pandemia a gente começou a gerar mais, porque a gente, né, tinha que comprar mais coisas empacotadas, porém os desafios da pandemia eram mais importantes, então o cuidado com a saúde, não só com a nossa, mas da sociedade, da comunidade como um todo, era muito importante, então esse foi um dos maiores desafios. Mas eu trouxe aqui mais algumas coisas para mostrar para vocês, que no decorrer dessa nossa caminhada a gente descobriu e foi muito bom. Esse aqui é o sabão líquido, tem receita lá no nosso site, também no canal do YouTube, ele tá até, porque esfriou, ele fica meio durinho, mas ele funciona super bem para lavar roupa, para limpar a casa. Então isso aqui é super econômico, porque a gente faz com sabão de coco, barato, acessível, né? Qualquer um pode fazer e não ter que gastar tanto com produto de limpeza. Esse vidro aqui eu reutilizei de algo que veio aqui, acho que era um pote de melado. Então a gente reutiliza as coisas e não gasta muito. E também não envia ralo abaixo um monte de produtos químicos que são tão nocivos, não é, para os nossos rios, para os nossos mares e para a nossa própria saúde, porque a gente acaba inalando tantos produtos químicos horrorosos que fazem mal para o nosso pulmão no decorrer do caminho. Eu descobri, quando a gente começou esse processo, que eu passava petróleo na pele da Nina, que era o nosso bebezinho na época, porque quando a gente vai ler as bulas, a composição do shampoo, do condicionador, a gente, cara, petrolato, a gente começa a ler, a gente começa a ficar desesperado. Como assim? Né? Eu passei petróleo no meu corpo durante quase 40 anos. E
Esses questionamentos foram acontecendo, né? E aí eu mostro aqui pra você. Ah, esse aqui também, ó, é uma bucha feita de rede de pesca, também pela Nara Guichon, maravilhosa. E a gente começou a lavar a louça com a bucha vegetal, que é algo que veio da terra, que volta pra terra, porque depois vai pra composteira. A gente começou a compostar, temos um minhocário aqui na nossa casa, o que é ótimo também, porque pelo menos 50% dos resíduos gerados numa casa são resíduos orgânicos, então a gente acaba diminuindo pela metade o envio, né, para os aterros sanitários de algo que é pura vida, que são os alimentos. E aí, uma coisa que eu amei, que eu descobri lá atrás, foram os sólidos, né? Eu tenho aqui um desodorante sólido, um shampoo sólido e um condicionador sólido. Então, além deles serem naturais, não virem embalados, eu descobri que eu tava passando coisas saudáveis no meu corpo, e também contribuindo com a economia local, porque são pessoas daqui da ilha, né, da nossa cidade que fazem. Então, olha só, o tanto de embalagem que a gente tá recusando aqui, né? A tal da escovinha de bambu também, que é compostável, a escova de bambu que eu usei quando eu tinha minha primeira escova de dentes da vida, ela ainda tá aí no planeta porque não existe tecnologia para reciclá-la. Então, começar a usar uma escova de bambu fez muito sentido, e fazer também nossa própria pasta de dentes, fazer os creminhos também, ó, comecei a fazer, fui atrás de receita, isso tudo tá no nosso site, no canal do YouTube. Então, coisas simples assim, na própria cozinha, né, ao invés de usar o insufilme, ó, pega um paninho desse, faz uma touquinha, então a gente evita o uso de plástico. Então são apenas algumas dicas de coisas que a gente começou a viver, mudanças que a gente começou a fazer na nossa casa, que fizeram todo sentido e que tem feito da nossa casa uma casa sem lixo. Todos os dias nós compartilhamos os desafios, os erros, os acertos desse estilo de vida tão diferente para muitas pessoas, mas tão comum, tão acessível, tão palpável, e que eu espero que inspire vocês de alguma maneira. Eu desejo que essa semana esteja sendo uma semana muito produtiva, de muito aprendizado. Contem com a Casa Sem Lixo, contem com a gente sempre, tá? E que a gente possa ser, como o Gandhi falou, a mudança que a gente quer ver no mundo. Tchau, tchau!